Bom dia, queridos amigos e amigas. Estamos aqui iniciando mais uma manhã junto com Jesus revelado no nosso coração, nos dedicando à reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui são minutos especiais que nós estamos presentes de coração, estamos presentes de pensamento e de alma para juntos acolher um ensino das palavras do Evangelho. Bom, meus queridos amigos e amigas, que todos sejam muito bem-vindos, que possamos começar a nossa manhã com um coraçãozinho mais leve, com esse ensinamento para todos nós. Bom, vou convidar a todos para a gente começar a nossa sexta-feira lá no capítulo 13 do Evangelho, para a gente refletir o item 9 deste capítulo, que é a passagem à caridade material e à caridade moral. Essa nossa passagem de hoje, ela nos traz o que é caridade moral e também o que é caridade material. Então hoje o nosso convite é a gente focar e refletir, entender e realmente aprofundar no que seria caridade moral e amanhã darmos sequência compreendendo sobre essa passagem, o que ela nos diz e nos revela sobre caridade material. Então vejamos que estaremos por 2 dias na mesma passagem, hoje nos dedicando ao ponto de vista caridade moral e amanhã olhando um pouquinho mais o que ela nos ensina sobre caridade material. E bom, meus queridos amigos e amigas, hoje como o nosso foco é a caridade moral, eu gostaria de trazer aqui para nós um ensinamento do nosso querido Allan Kardec, em que ele nos diz: fora da caridade não há salvação. E quando Kardec nos fala isso, ele está nos mostrando um caminho que podemos seguir e viver para alcançar o progresso espiritual. Porque a caridade, ela é o amor em ação. A caridade, ela é uma virtude que eleva a nossa alma a sentir e a viver as melhores intenções de amor para com o nosso próximo. Todo aquele que vive a caridade ama teu próximo como a si mesmo. E isso, gente, é uma virtude que eleva o nosso espírito nas qualidades morais. E bom, eu gostaria de fazer hoje aqui uma proposta que é o seguinte: a nossa passagem ela vai destacar algumas explicações sobre a caridade moral que eu achei muito especial e muito importante para a gente também ler juntos isso. Então eu quero ler alguns trechinhos aqui e a gente vai comentando e vai discutindo e vai se aprofundando em cima dessa palavra. Então o Evangelho, ele coloca assim pra gente: a caridade moral, a que pode ser praticada por qualquer um e a que nada custa materialmente, é a mais difícil de se pôr em prática. Olha o que o Evangelho já nos traz. Olha, a caridade moral, ela pode ser praticada por qualquer pessoa, porque não demanda nada materialmente. A gente não precisa de nada no campo material para fazer a caridade moral. Só que ela é uma das mais difíceis de ser colocada em prática, de se viver. Porque nós somos seres que o orgulho e o egoísmo ainda fala muito alto no nosso coração. Então a caridade moral, ela nos convida à indulgência, à abnegação, ao devotamento, a sermos mais brandos, a gente se diminuir aqui na terra para elevar-nos aos olhos de Deus. E fazer esse movimento do sacrifício, da abnegação, do devotamento, exige de nós que extirpemos o orgulho do nosso coração. E como para nós ainda é um cadinho difícil tirar o orgulho por completo, é difícil a gente viver essa caridade moral. Ainda para nós é difícil viver e sentir a caridade moral para com todos os nossos irmãos. Então o Evangelho ele continua dizendo assim para nós: olha, a caridade moral consiste em suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis encarnado nesse momento. Então olha só como que o Evangelho já classifica a caridade moral, e ele continua dizendo: há um grande mérito, crede-me, em saber se calar
para deixar falar um mais tolo. E aí está um gênero de caridade. E ele continua: saber ser surdo, quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente e erradamente se creem acima de vós. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros do outro é caridade moral. Eu gostei muito desse compilado, desse ensino que o Evangelho traz para nós, por isso que eu quis destacar aqui. Então vejamos que a caridade moral, ela transpassa o campo da materialidade. Caridade moral é quando a gente respeita o nosso próximo. É quando a gente ama o outro como a gente ama nós mesmos. É quando a gente fecha os nossos ouvidos, como o Evangelho nos diz, para as palavras que nos machucam. É quando a gente não julga, não anota o erro dos outros. Quando a gente releva, a gente simplesmente releva e deixa passar, porque a gente sabe que todos estamos aqui no caminho do aprendizado. Então, ser indulgente, perdoar, ter paciência é também caridade moral. Então vejamos aqui que a gente também pontua para todos nós que todas as vezes que a gente coloca o amor em ação, independente da camada que for da nossa vida, que seja numa palavra que a gente destina, que seja num abraço, que seja numa prece, que seja num amparo que a gente dá, a gente está exercendo a caridade. E quando ela entra no campo da moralidade, ela nos convida a uma transformação íntima muito profunda. Porque para viver a caridade moral, a gente precisa abaixar o nosso ego, abaixar o nosso orgulho, abaixar o nosso egoísmo e deixar a voz do amor falar mais alto no nosso coração. É quando a gente realmente se rebaixa aos olhos da matéria, aos olhos dos homens da terra, para se elevar aos olhos de Deus. Então vale muito mais às vezes a gente fazer um silêncio do que dar uma má resposta, do que falar algo que vai machucar o outro. Vale muito mais a gente perdoar do que a gente guardar o rancor. Vale muito mais a gente ter paciência do que a gente ter impulsividade e agir sem pensar. Vale muito mais a gente ter indulgência do que julgar o próximo. Então, a caridade moral, ela nos convida a tantas outras virtudes que eleva o nosso espírito no progresso moral. Quando a gente abre o nosso coração ao amor, à humildade, à esperança, à fé e à caridade, nós damos um passinho para viver a caridade moral. E como o nosso evangelho mesmo pontua, é a coisa que a gente menos faz aqui nesse mundo que a gente está encarnado. O evangelho diz isso de nós, que a coisa que a gente menos faz no mundo que a gente está encarnado é a caridade moral. Porque a gente ainda quer passar um por cima do outro, porque por vezes a gente quer exaltar o nosso orgulho dizendo que a gente está certo, certo sempre, e a gente fazendo isso, a gente muitas vezes fere o coração do outro, a gente muitas vezes manipula, a gente muitas vezes faz coisas que vão ferir os sentimentos da outra pessoa. Então a gente vai totalmente na via contrária da caridade moral, que é o amor ao próximo. Por isso, meus queridos amigos e amigas, se desejamos caminhar nessa jornada de evolução espiritual, comecemos pelo nosso coração. Comecemos por limpar o terreno da nossa alma, para tirar essas ervas daninhas que é o egoísmo, que é o orgulho, e começar a semear a caridade moral. E hoje, se estamos dispostos e abertos a buscar, a viver a caridade moral, a gente tem que ter consciência que é um passinho por vez. Sempre digo aqui que somos almas pequeninas, a gente ainda tem muitas imperfeições. Então, quando a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre o Evangelho, a gente já vai aplicando isso na nossa vida, mas é um passinho por vez. Então, se a gente almeja viver a caridade moral, comecemos tendo mais paciência ao ouvir o outro. Comecemos trabalhando um pouquinho mais de humildade. Comecemos silenciando frente àquelas palavras que nos machucam. Ao invés de responder, silenciemos. Entreguemos nas mãos de Deus. Comecemos destinando uma prece àqueles que nos magoaram.
Vamos iniciar a ter caridade moral a partir de hoje, olhando com os olhos de mais indulgência os atos do nosso irmão, ao invés de olhar com aqueles olhos, com aquela vista de julgamento, de crítica maldosa em apontar o erro que ele teve. A gente pode começar assim, a começar a adquirir essa caridade moral, deixando que o amor entre no nosso coração, tornando o nosso olhar mais dócil com o outro, o nosso olhar mais carinhoso, sem ser um olhar de orgulho e de egoísmo. Só da gente fazer isso, a gente já dá um passinho para adentrar nessa grande virtude que eleva a nossa alma. Bom, meus queridos amigos e amigas, eu convido a todos a gente a encerrar a nossa reflexão de hoje com esse ensinamento no nosso coração. Vamos buscar viver a caridade moral, porque quando a gente vive essa grande virtude, nós damos um passinho no progresso. Vamos ter mais paciência, mais humildade e mais amor para com todos os nossos irmãos. Meus queridos amigos e amigas, desejo a todos um excelente dia. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estiveram aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Desejo a todos um bom dia. Para quem está aqui agora às 7h30 nos ouvindo e nos acompanhando, mas também desejo uma boa tarde, uma boa noite para aqueles nossos irmãos que nos ouvem no período da tarde, ao longo do dia ou antes de se deitar. Que todos tenham um excelente dia, que todos possam encerrar a sua semana com o coração mais tranquilo, preenchido de muito amor e muita paz. Que Jesus se faça presente hoje e sempre no nosso coração. Que assim seja.